Sabia que você pode começar a sua genealogia de uma maneira bem simples? Pois é, hoje eu vou deixar 3 dicas para você iniciar a sua genealogia. Então, vem comigo! Dica número 1, pergunte. Pergunte para os seus pais, para os seus avós, para parentes próximos, tios, tias, primos. Pergunte para eles. Muitas vezes essas pessoas precisam apenas de um estímulo para relatarem histórias da família e enriquecerem a sua genealogia. E começar, se for preciso. Mas seja sensível nessas perguntas. Geralmente quando você faz essas perguntas às pessoas e começa a conversar com elas sobre as histórias da família, elas naturalmente vão lembrando de histórias. Mas você tem que ter sensibilidade para quando elas transitarem mentalmente por uma história que elas não agradem, você não seja insistente naquela história. Então, por isso que é necessário muita sensibilidade. Você vai perceber, muitas vezes as pessoas naturalmente vão começar a contar essas histórias e vão falando quem são os parentes próximos, vão te dando até datas, por uma simples pergunta que você fizer. Então, o importante é iniciar, é perguntar, mas pergunte com sensibilidade. Dica número 2. Nossa Senhora. Dica número 2. Faça as perguntas certas. Existem perguntas que são mais adequadas para ajudar as pessoas a transitarem pelas memórias. E essa dica número 2 está muito relacionada à dica número 1. Você precisa perguntar, mas você tem que saber fazer as perguntas certas. Perguntas do tipo: você se lembra de quando você morava naquele local? É uma pergunta muito boa, porque ela vai ajudar a pessoa a transitar pela memória dela. Outro tipo de pergunta boa seria: como era na época da sua juventude? Ele vai começar a falar. Como era a sua família quando você era criança? Essas perguntas, elas não têm respostas objetivas. Sim, não. Tem respostas, precisam de respostas mais elaboradas. Por isso são boas perguntas. Agora, um exemplo de uma pergunta muito ruim inicialmente seria: você gostava dele? É o momento em que para tudo. Isso não é uma pergunta para ser feita no início. Talvez mais à frente, quando você tiver mais intimidade com a pessoa, ela estiver mais natural e ela se sentir mais à vontade, ela naturalmente vai falar isso com você. Mas isso não é uma informação que é importante. Mais à frente, na conversa, se ela sentir a vontade de compartilhar, você vai ouvir, né, essa partilha dela com muito respeito, inclusive. Mas não é uma boa pergunta. Deixe que a pessoa fale, se ela quiser. De quem está fazendo a pesquisa, quem está perguntando, definitivamente, não faça essa pergunta. Dica número 3. Tome nota. Anote tudo o que vocês puderem durante a entrevista que vocês estiverem fazendo. E até mesmo depois, quando vocês chegarem em casa, organizarem as ideias, busquem anotar, busquem registrar essas informações. Um exemplo que eu tenho para vocês aqui é de anotações que eu fiz há quase 20 anos atrás. E eu definitivamente não consigo me desfazer dessas anotações. Vocês vão perceber que as anotações iniciais que você faz, elas são muito ricas. E por mais que eu não consiga fazer, até hoje, algumas conexões, eu não consigo me desfazer dessa folha. Justamente porque eu pretendo e eu tenho muita esperança que eu consiga fazer essas conexões dentro da minha árvore genealógica. E com o tempo fui avançando, aí a folhinha foi melhorando, foi deixando de ser tão amarela, mas é uma folhinha antiga ainda. E só depois que eu fui pegar um caderno, mas eu indico que você pegue o caderno já de cara.
Então, aqui tem um caderno bem antigo que eu tenho e com alguns registros e com algumas anotações que foram bem importantes para mim. Um caderno simples que você pega em sua casa e começa a registrar. E você vai avançando e você, na realidade, com o tempo você percebe que você já tem muitos cadernos, muitos blocos de anotação. Hoje, atualmente, este é o caderninho que eu utilizo, um caderno simples também. Além dos registros feitos de forma virtual, né, que você guarda em sites, que eu vou explicar aqui no canal, os registros físicos, eu não consigo me desfazer deles e eu preciso deles ainda. Então, essa dica é bem importante, tomar nota de tudo. Uma outra forma muito boa de tomar nota é através de vídeos e de áudios. Eu demorei a perceber isso, mas talvez sejam as formas mais ricas. No entanto, você precisa da permissão da pessoa que você entrevista para que você faça, de gravar ela falando ou gravar, né, um vídeo dessa pessoa. Mas o importante é que você anote tudo e que não perca essas informações. E saiba, por mais que você pense que uma informação é muito simples e ela é muito solta e desconexa, depois, com anos, talvez você possa utilizar aquela informação. Então, essas são as 3 dicas que eu tenho para deixar hoje para vocês. Pergunte, faça as perguntas certas e tome nota de tudo. Se você gostou dessas dicas, se inscreve no canal, curte aqui e vem sempre comigo, porque você vai fazer por si mesmo.